Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Fábio Cabral e hoje eu vou compartilhar com vocês o porquê é que eu troquei o Lula pelo Ciro. Mas antes de mais nada, eu queria pedir para que você se inscreva no canal e ajude a gente a crescer e que você curta, comente e compartilhe esse vídeo. Você pode até dar um dislike se preferir, mas ajuda a gente a entender como podemos melhorar para trazer sempre o melhor conteúdo para você. Então, pessoal, para que eu possa dizer como foi que aconteceu essa troca, antes eu tenho que dizer o porquê é que eu preferi o Lula no passado. Eu comecei a preferir o Lula com 10 anos de idade, e você para pensar, com 10 anos de idade a gente não entende muita coisa. Mas é exatamente isso, e é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, porque a gente acha que só os adultos é que começam a pensar em política. Mas as preferências da gente geralmente começam na infância. Quando a gente não entende de muita coisa, mas a política está no noticiário, está na conversa dos adultos, e a gente tende a absorver o que eles comentam sobre o assunto. Minha família era quase que integralmente petista, eu conheci o Lula na eleição em que ele ganhou e falavam muito sobre a trajetória de vida dele, então eu criei uma admiração desde muito jovem. Então ali quando estourou o primeiro caso de corrupção contra o PT, eu tinha por volta de 14 anos, 13, 14 anos, e eu já estava ali há alguns anos imerso nesse apoio e tal, e sem o entendimento da complexidade da coisa. Então a minha primeira iniciativa foi passar pano, foi dizer que não era bem assim, foi reproduzir o que o povo dizia na época, o Lula não sabia de nada e por aí vai. E assim o tempo foi passando e quando eu dei por mim, eu comecei a apoiar com 10 anos de idade, estava passando pano com 13, 14 anos de idade. Depois na minha primeira eleição eu votei no Plínio e no segundo turno votei na Dilma e na segunda eleição apoiei a Dilma de novo e depois de repente veio o impeachment. E quando veio o impeachment que finalmente caiu a ficha do quanto eu já estava passando pano para o PT. E como é que foi isso? Eu estava lá noite e dia, vendo na comissão, na Câmara, no Senado, vendo político falar todo santo dia, aquele jeito de falar de político, engessado e tal, e esse jeito malandro de falar as coisas, de querer criar esses factoides. E foi uma hora que eu me toquei que estavam ali duas narrativas, a de uma mulher honesta, uma mulher extraordinária, de um grande governo que está sendo atacado pelos seus detratores, e a história dos detratores que estavam dizendo que ela destruiu o Brasil. E de repente eu comecei a olhar e fiz, mas será que ela não está errada mesmo? Porque o governo dela definitivamente não é bom. Eu comecei a observar que havia várias falhas visíveis no governo dela. Mas quando eu olhava para o outro lado, quem é que estava lá? Aécio Neves, Eduardo Cunha, Michel Temer articulando, mesmo sendo vice dela, e você começava a ficar meio assim, não tem como esse outro lado tá certo também. Então você voltava para Dilma e eu estava lá, quando a Dilma teve em João Pessoa, eu fui pro apoio, e estava lá sempre, estava em todas com eles. Até o dia em que surgiu na minha linha do tempo, nas redes sociais, o Ciro Gomes. E foi ali que a coisa começou a mudar. O Ciro, pela primeira vez eu estava ali assistindo um político falando todo santo dia. E quando eu vi o Ciro, ele era completamente diferente. Pela primeira vez na minha vida, eu tive a ideia de que um político podia ser uma pessoa técnica, que fala os assuntos com entendimento mesmo, sem enrolação, e que não fica se escondendo por trás de palavras que não significam nada, e rebuscando e fugindo do assunto. Ele ia direto ao ponto, e ele dizia coisas como, por exemplo, o governo Dilma é ruim, mas impeachment não é remédio para governo ruim. Impeachment é o que você faz como consequência de um cometimento de uma irregularidade, de um crime e tal, um crime de responsabilidade e tal. E eu comecei a olhar e dizer, cara, esse cara, ele respeita a nossa inteligência e ele quer que a gente entenda as coisas. E o Ciro começou a fazer uma série de palestras pelas universidades e tal, e eu comecei a acompanhar algumas delas pelo Facebook, em algumas lives, e era muito difícil entender o que o Ciro estava propondo. E dava para ver ali que existia um esforço real de dizer, tipo, olha, a coisa é complexa. Não é chegar aqui e dizer, alegria de novo, o pobre no orçamento, não sei o que lá. Ele queria realmente que você entendesse uma coisa diferente. Assim, nem sempre conseguia ser totalmente didático, mas ele não abria mão que você entendesse a complexidade da coisa. E você vê que isso é a raiz da honestidade, a raiz da sinceridade, da transparência com o povo. Naquela época eu ainda admirava o Lula e a Dilma e tal, mas o Ciro passou a ser o político que eu mais admirava no Brasil por conta disso. E aí, de repente, eu comecei a conhecer um pouco o passado do Lula. E a ver o Lula falando de novo, e ver como ele enrolava, e todo o foco dele era em ser populista, em soltar uma frase de efeito, em desviar dos assuntos, e ele não conseguia responder nada diretamente. Eu fiz, cara, eu acho que isso deve ter sido a idade, ele não devia ser sempre assim. E aí eu voltei um pouquinho no tempo,
e fui vendo entrevistas antigas do Lula e vi que esse sempre foi o Lula. Um cara que desvia das respostas, muito populista, muito enrolador. E pior do que isso, quando eu comecei a olhar a história do Lula e ver que o Lula foi contra o Plano Real, que o Lula foi a favor do impeachment do Collor, mas também era a favor do impeachment do Fernando Henrique Cardoso, quando ele não havia nenhum cometimento de crime, que ele era a favor do impeachment do Itamar Franco, que não tinha feito nada de errado, e que o Lula estava contra tudo. O Lula apoiou o Maluf lá atrás. E eu comecei a ver ali que o Lula ele era meio que a favor dessa coisa que a gente diz, né? Que tipo, quanto pior, melhor. E vamos falar a verdade, pessoal. Em 2018 foi assim. O Lula estava lá preso, eu acredito que injustamente, mas de dentro da cadeia, ele não foi a favor de vencer uma eleição que ele não estava mais no pleito. Ele foi a favor de tentar fortalecer o partido dele o quanto ele podia enquanto ele estava preso, independente de qual fosse o resultado das eleições. O PT estava fadado a perder desde que ele não fosse o candidato. E ele sabia disso. E ele lançou o PT para uma candidatura que não ia ganhar, apenas para marcar a posição de ser a liderança da esquerda. E não foi a primeira vez. Ele fez isso também em 1989. Naquela eleição ele estava fadado a perder, mas ele fez questão de ir até o final, mesmo sabendo que ia perder, para poder marcar a posição e ficar com a liderança da esquerda. Quando eu vejo esse grau assim de egoísmo, de se colocar acima de tudo e de todos, não dá. Sabe, realmente não dá. O principal motivo pelo qual eu apoio o Ciro hoje, que não existe conciliação nenhuma de apoiar o Lula, é porque o Ciro é honesto e o Lula não. É porque o Ciro é sincero e o Lula não. E é porque o Ciro é preparado e o Lula não. A pequena fórmula que o Lula seguiu ali, de uma direita moderada quando foi presidente, para aquela época de 2003, é impossível de ser replicado em 2023. E se tem gente achando que a única coisa necessária aqui é derrotar Bolsonaro, está muito enganado. O Brasil está caminhando para o precipício e o pessoal está achando que a culpa de tudo isso é do Bolsonaro, quando boa parte é, mas a solução não é só acabar com um dos maiores males, é trazer soluções. E eu desafio qualquer petista que quer votar no Lula nesse momento a dizer qual é a solução que o Lula tem para o Brasil. Foi por causa disso que eu deixei de apoiar o Lula, nunca mais voltarei a apoiar o Lula ou qualquer parte dessa cúpula do PT. E vamos separar uma coisa, hein? Tem gente boa no PT, principalmente na base. Não é aqui, eu não quero aqui criticar cegamente o partido, existe gente boa lá, mas a cúpula não. E enquanto essa cúpula estiver lá, enquanto o Lula estiver lá, enquanto tiver Lula, Gleisi Hoffmann, esse pessoal, nunca mais terão o meu apoio. Enquanto o Ciro continuar sendo honesto, transparente, preparado e tiver um projeto, ele sempre vai ter o meu apoio. E que a gente possa ajudar a passar isso para as outras pessoas, porque as pessoas estão precisando disso. Não é fácil, não é simples, não é rápido, mas a gente tem que fazer.